Meus amigos, temos uma grande atualização sobre o caso Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Eles se separaram em um primeiro momento e agora parece que vão voltar. Pelo menos pelo Carlinhos Maia eles já teriam voltado. Bom, vocês se lembram que o motivo da separação foi algo bem conturbado e várias especulações surgiram na internet. Eu mostrei aqui para vocês todos os supostos motivos, mas ressaltei que nem todos poderiam ser verdade porque um não batia com o outro. O Carlinhos Maia viu alguns pequenos trechos do meu vídeo e inclusive respondeu me xingando, mas eu decidi não respondê-lo porque ele tirou de contexto, né? Eu apenas estava mostrando todos os motivos que a mídia estava dando, mas sempre frisando que nem todos eram verdadeiros. E pra mim, como eu já disse pra vocês, o motivo mais plausível e que eu acredito que seja o verdadeiro é o que o Léo Dias deu, que na verdade seria assim: o Lucas seria um cara meio inocente, é um cara que aceita qualquer amizade, de coração bom no final das contas. Mas isso irritaria o Carlinhos Maia, porque muitas pessoas se aproveitariam do Lucas. E o Carlinhos seria muito mais ambicioso, teria outros projetos e o Lucas já estaria estabilizado. Fora que o motivo principal seria que o Carlinhos queria um filho e o Lucas ainda não. Mas são divergências que eles poderiam conversar, poderiam resolver. E parece que agora o Carlinhos Maia percebeu isso e aí ele quer voltar com o Lucas Guimarães de qualquer modo. Ele revelou ali em seu perfil do Instagram que estava correndo atrás do Lucas, que agora estava sofrendo porque viu o homem que viu que perdeu o amor da sua vida. Dentre diversas postagens ele escreveu: eu acho que o meu medo de perder o Lucas foi que me dei conta que era uma das únicas pessoas que ainda gostavam de mim quando eu era aquela gazela do cabelo espichado de chapinha, e o cara me amou mesmo feia e pobre, mas isso não é sobre ele, é sobre mim e minha cara de rapariga de achar que o mundo gira ao meu redor. Depois ele ainda revelou mais detalhes do que estaria acontecendo em sua vida pessoal. Ah, outra coisa, esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o do Lucas, tentando ver se ele volta comigo, kkk. Tô me humilhando mesmo, mas só tô atrás porque sinto que ele me ama pra caramba. Se eu visse que no olhar dele o amor acabou, já teria desistido. E tô com medo da tananã, dele tananã com outro, e o pior, se apaixonar. O povo diz: tem amor próprio, se ele não te quer, se ame. Honra de amor próprio, eu lá sei o que é isso. Procurei que só dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o tananã dele, que em dias frios me aquece e me deixa bem quentinho. Em meio a essa treta toda, recebemos alguns anúncios, né? Vamos lá começar pelo Lucas Guimarães. Ele está em um podcast e ele não respondeu publicamente o Carlinhos Maia. Apenas deve ter sido ali por WhatsApp. Mas fato é que o Lucas está em um projeto pessoal no Podcasts, junto com a Camila Loures. Vocês se lembram que esse era o podcast da Camila com a Virgínia Fonseca. Mas a Virgínia acabou de ter a Maria Flor e se precisava iniciar uma nova temporada desse podcast. A pessoa convidada para substituir a Virgínia foi o Lucas Guimarães. E adivinhem só qual será o próximo convidado do podcast? O Carlinhos Maia, tá aí. Eu acho que isso daí vai ser recorde de audiência, velho. E aí vocês se lembram também da treta do Carlinhos com a Emily Garcia? O pior de tudo dessa treta foi a Emily acusando o Carlinhos de fazer rivalidade feminina. E eu acho que isso que pegou mais pesado para que eles ficassem de mal, porque ela publicamente criticou muito o Carlinhos. Mas também temos que lembrar que a Emily só conheceu o Babá, o seu atual marido, pelo Carlinhos Maia, porque ela era amiga dele, e aí ela conquistou uma nova casa ali, um novo imóvel, e ela estava muito feliz porque a reforma tinha terminado, e uma pessoa que estava acompanhando essa reforma de perto era o Carlinhos Maia, que hoje não fala mais com ela. Muito emocionada, a Emily apareceu em seus stories falando do Carlinhos e meio que pedindo perdão ali pra ele. Porque eu conheci o meu marido através de você. A gente construiu tudo isso porque eu vim morar em Alagoas, quando eu comecei a namorar o Babau e tudo mais. E tudo aconteceu, você filmou meu parto, você filmou meu filho nascendo.
Então você tem uma grande parte nessa história, independente de qualquer coisa. Você tem um alicerce muito grande. Olha, o Carlinhos não respondeu publicamente a Emily, e nem sabemos se eles fizeram as pazes após essa treta toda, e eu espero que façam. Porque assim, o Carlinhos, querendo ou não, é família da Emily. Muito provavelmente ele vai voltar com o Lucas, né? E aí o Lucas é irmão do Babau, ou seja, o Carlinhos é concunhado da Emily. E aí depois de um tempo, o Carlinhos poderia se pronunciar sobre a Emily, poderia falar sobre diversas coisas, mas ele voltou a falar sobre o Lucas. Quando eu via minhas primas sofrendo por amor, eu pensava, que nega paia da orra, vai otária, vida que segue, e hoje tá eu aqui, desmilinguida, indo nos stories do boy em 10 minutos. E o pior, kkk, fiz até um fake pra olhar o do povo que tá com ele. Cara, o Carlinhos Maia admitiu que fez um fake. Enfim, ele escreveu diversas outras coisas e disse que era meio idiota ele estar escrevendo tudo isso no seu Instagram, mas que ele queria desabafar, e aí criticaram muito o Carlinhos, dizendo que ele precisava de psicólogo, que ele precisava falar tudo isso para um terapeuta, porque assim, eu não vou ler tudo que ele falou, mas foram muitas coisas. Ele fez textos atrás de textos, e se eu ficar lendo tudo vai ficar cansativo aqui. Mas basicamente ele fala sobre querer voltar pro Lucas, e também ele disse que iria beber com alguns amigos, se divertir um pouco para esquecer os problemas, e ele respondeu às críticas, disse que vai sim no podcast, que isso não seria se humilhar, por mais que ele já estivesse se humilhando, né? Inclusive, em um podcast passado, nós vimos o Lucas recebendo um buquê de flores do Carlinhos Maia e respondendo às críticas se precisa de um terapeuta, de um psicólogo. Ele disse que apenas estava desabafando em seu story e que ele gosta de mostrar sua vida e o que está pensando nos seus stories. Que os stories dele, pra ele, é uma arte. E diferente de diversas pessoas que estão criticando, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de expor o que ele está passando. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até a próxima e tchau!